Pessoal, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ácidos. Na última aula, nós falamos sobre as características gerais dos ácidos, né? Então, hoje a gente vai falar da parte que envolve a classificação desses ácidos, tá? Qual apostila? Apostila 7. Não, nós estamos na 7. Aí, assim, ó, o que a gente tem que lembrar? Que os ácidos, eles são ácidos porque eles têm H+, como único cátion e tem pH menor que 7. Sempre coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Bom, nós podemos classificar os ácidos segundo 4 critérios diferentes. Então, nós vamos seguir 4 critérios de classificação. Tá? O primeiro critério que nós vamos adotar aqui é quanto à presença de oxigênio na molécula, ok? Então, primeiro critério, quanto à presença de oxigênio na molécula. E aí, como assim? Como quanto à presença de oxigênio na molécula? Se tem oxigênio ou se não tem oxigênio, tá? Então, quanto à presença na molécula, eles podem ser classificados como hidrácidos ou como oxiácidos. Então, quanto à presença, nós temos essas duas classificações. Como assim? Então, aqui, os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio em sua fórmula, tá? Então, os hidrácidos não possuem oxigênio em sua fórmula molecular, tá? Então, ele não tem oxigênio. E quais são os hidrácidos mais conhecidos? Vou colocar alguns aqui para vocês, ó. Vou colocar alguns exemplos, então. O ácido clorídrico, o ácido fluorídrico, o ácido cianídrico, o ácido bromídrico. Observe que todos esses ácidos que eu coloquei aqui para vocês, eles têm hidrogênio como único cátion, eles vão ter o pH menor que 7 e nenhum deles tem oxigênio em sua fórmula molecular, em sua fórmula anídrica, que a gente chama, porque ele é um anidro, ele é ácido, ok? Ok. Já os oxiácidos, opa, faltou um C12 aqui, escrevi errado aqui, vamos corrigir. Ácidos. Os oxiácidos, eles são aqueles que possuem oxigênio na sua fórmula anídrica, no seu composto anidro, tá? Então, eles possuem oxigênio em sua fórmula molecular. Vamos colocar alguns exemplos aqui para vocês verem a diferença, então, tá? Vou colocar aqui, ó. Ácido perclórico. Perclórico é o 4. Ácido sulfúrico. Ácido fosfórico, tá? Então, todos esses ácidos que nós temos aqui têm o hidrogênio como único cátion
e também pH menor que 7, e na sua fórmula molecular aparece o oxigênio. Por isso que eles são classificados como oxiácidos. Então, quanto à classificação dos ácidos, essa é a primeira. Quanto à presença de oxigênio em sua molécula. Perguntas aí, pessoal? Dúvidas? Essa primeira classificação é bem tranquila. Por enquanto, não. Não. Essa primeira Tem classificação é bem... oxigênio, o outro hidrogênio não tem, não. Isso, não tem muita dificuldade nesse primeiro momento aí, né? Vamos para a segunda classificação, então, que também é bem facinho. Posso apagar? Pode, Carlos? Sim? Você terminou, Arthur, também? Então, vamos lá. O nosso segundo critério de classificação é quanto o número de hidrogênios ionizáveis, tá? Então, o nosso segundo critério vai ser quanto ao número de oxigênio ionizáveis. E aí, vamos lembrar o que é o hidrogênio ionizável, que nós falamos lá na nossa última aula, tá? Então, o hidrogênio ionizável é aquele que está ligado a um átomo da molécula com eletronegatividade maior que a sua, tá? Então, a gente considera o hidrogênio como cátion e o composto que está ligado a ele como um ânion. Então, tem uma eletronegatividade muito maior que a sua. E aí a gente tem a formação dos polos positivos e negativos dentro dessa molécula. E quando a gente adiciona eles na água, eles sofrerão a força eletrostática ali pelos seus polos positivos e negativos, e então vão sofrer uma separação. E aí vai separar o H+, do que dos seus ânions, que será os íons negativos. Quando ele separar um único hidrogênio, então quando ele separar um hidrogênio, ele vai ser classificado como monoácido. Quando ele separar dois hidrogênios, ele vai ser considerado um diácido. Quando ele separar 3 hidrogênios, ele vai ser um triácido. E quando ele separar 4 hidrogênios, ele será um tetraácido. Como assim, prof? Como que a gente fala desses íons, desses hidrogênios ionizáveis aí, tá? Então, nós vamos falar assim, ó. Vou pegar aqui o HCl. HCl, tá? Olha aqui na sua estrutura. Ele tem um único hidrogênio. Se eu colocar água aqui, ó, ele libera H+, Cl-. Liberou um único hidrogênio, então ele é um monoácido, tá? Aqui, vou pegar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios. Então, quando ele libera, na presença de água, ele libera 2H+, mais o SO4 menos 2, tá? O ácido fosfórico. Deixa eu ver. O ácido fosfórico, que é o H3
PO4. Quando eu coloco água aqui, ele libera 3 hidrogênios mais PO4 menos 3. Um tetraácido, deixa eu pensar aqui num tetraácido. Um exemplo de tetraácido. Eita. Aqui. O H4P2O7. H4P2O7. Quando eu coloco aqui na presença de água, ele libera 4H mais P2O7 menos 4. Ok? Então, aqui a gente tem os exemplos de um monoácido, de um diácido, de um triácido e de um tetraácido. Só que existe algumas exceções, tá? Pode ser que o átomo ele vá liberar, ele tenha lá na sua molécula 3 hidrogênios, mas ele libera só 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Quando isso acontece, nós temos que prestar atenção, porque de repente ele é uma exceção, tá? Depois, conforme a gente vai fazendo os exercícios, vai aparecendo as exceções e aí vocês vão perceber o que eu disse, tá? Tranquilo aqui para entender um hidrogênio monoácido, 2 hidrogênios de ácido, 3 triácidos e 4 tetrácido? Beleza? Sim, prof. Tá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a força desses ácidos, tá? Então, a gente vai para o terceiro critério, que vai falar sobre a força dos ácidos. Esses ácidos eles vão ser classificados em forte, fraco ou moderado. Bom dia, Eduardo. Em cima da hora do atraso, né? Oi. Ô, prof, é pra você aceitar a Júlia. Peraí que eu já aceito aqui. É aquele ditado, né? Ela faz o horário dela. Então, né? O Eduardo acabou Tá de chegar pensando? também. Vou apagar aqui, tá? Posso? Ok. Tudo bem, prof, pode apagar. Tá. Agora, vamos falar então quanto à força desses Bom, quanto à força, nós vamos classificar esses ácidos primeiros nos hidrácidos, tá? Quando a gente fala da força nos hidrácidos, vocês vão ter que decorar com relação aos hidrácidos, tá? Então, nós temos os hidrácidos que são forte, os que são moderado e os que são fracos. Bom, quais são os hidrácidos fortes? Só tem 3 hidrácidos fortes. Então, o que é? O HCl, o HBr e o HI. Esses 3 hidrácidos são os únicos hidrácidos considerados fortes, tá? O que é um hidrácido moderado? Só tem um hidrácido moderado, que é o hidrácido HF, ácido fluorídrico. Todos os demais hidrácidos são fracos.
Então, para os hidrácidos, vocês vão ter que aprender esses 4 aí. Agora, para os oxiácidos, é um pouquinho diferente. Tem que fazer subtração e soma. Isso. Ô, prof, Oi. ali nos fortes, o último é o quê? Um H? I. HI. Ah, tá. Ok. Quanto aos oxiácidos, nós vamos fazer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Tá? Então, nós vamos fazer um menos o outro. Se o meu resultado for 0, a gente está falando de um ácido fraco. Se o meu resultado for 1, nós estamos falando de um ácido moderado. E se o meu resultado for 2 ou 3, estamos falando de um ácido forte. Como assim, prof? Vamos lá. Vou pegar um oxiácido bem conhecido, que é o ácido sulfúrico. Tá? Ó, faço o número de oxigênio, que é 4, menos o número de hidrogênio, que é 2. 4 menos 2 é 2. Portanto, o meu ácido sulfúrico, ele é um ácido forte. Vou pegar agora o ácido perclórico, ó. HClO4. Faço um menos o outro de novo. 4 menos 1, 3. Forte também. Vou pegar o ácido hipocloroso. HClO. 1 menos 1 é 0. Então, aqui nós temos um ácido moderado. Opa, um ácido fraco. Tranquilo? Sim, não? Sim. Tranquilo, prof. Tá. Vocês podem definir se um ácido é forte, fraco ou moderado também pelo grau de ionização. Lembra que eu coloquei para vocês uma formulinha no quadro anteriormente? Que eu falei para vocês, guardem que vocês vão precisar para os ácidos. Que era o alfa igual o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. E aí, esse alfa também indica a sua força. Por quê? Se o seu alfa ele for maior que 50%, nós estamos falando de um ácido forte. Se o seu alfa for igual a 50%, nós estamos falando de um ácido moderado. E se o seu alfa for menor que 50%, nós estamos falando de um ácido fraco. Então, isso aqui também pode definir a força dos ácidos. Claro que o que eu falei aqui é muito mais fácil de vocês encontrarem a força. Mas, às vezes, ele só vai te dar o grau de ionização. E aí você vai olhar pelo grau de ionização e vai saber se ele é forte, fraco ou moderado. Tranquilo? Sim, não? Sim. Sim, prof. Tá. E aí a gente tem mais uma classificação ainda para os ácidos. Pessoal, copiem tudo aí certinho, porque eu vou pedir o resuminho e o resuminho do quadro já está prontinho, né?
Agora a gente vai falar um pouquinho da volatilidade dos ácidos. Arthur terminou aí? Eduardo? Eduardo tá atrasado porque ele chegou a hora que a Júlia entrou, o Eduardo estava chegando aqui também. Tá, então vamos lá. Quarto critério e último, né? Que eu falei que são só 4 critérios que a gente vai utilizar para classificar os ácidos, tá? Quarto critério, então, é quanto à volatilidade. Quanto à volatilidade. Mas antes de falar em volatilidade, vamos falar o que é isso, né? Então, a volatilidade é a capacidade das substâncias passarem do estado líquido para o estado gasoso em temperatura ambiente, tá? Desse modo, a gente pode classificar os ácidos, então, quanto à sua volatilidade, e aí a gente precisa considerar os pontos de ebulição desses ácidos, claro, né? Por quê? Ele só passa do estado líquido para o estado gasoso quando ele atinge o seu ponto de ebulição. Assim, nós temos 2 tipos de ácidos quanto à volatilidade. Ou ele vai ser um ácido fixo, ou ele vai ser um ácido volátil. Então, a gente tem essas 2 possibilidades. Mas quando que ele é um ácido fixo, tá? Quando ele possui ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius, tá? Então, quando ele possuem ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius. Ou ainda para ficar mais fácil, tá? São os ácidos que possuem mais de 7 átomos em sua estrutura molecular, tá? Ou são os ácidos que possuem que possuem 7 ou mais átomos em sua fórmula molecular. Assim fica mais fácil de vocês saberem. Ele... Não, tem que ser maior que 100 graus. Volátil. Agora aqui, ó, uma coisa que é para ficar mais tranquilo, se ele possui 7 ou mais átomos na sua fórmula molecular, ele vai ser fixo. Então aqui, ó, quando eu coloco aqui o ácido fosfórico, ele tem quantos átomos? 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Isso aqui mostra que ele é um ácido fixo, tá? Então, na dúvida de encontrar o ponto de fusão ou o ponto de ebulição, olha o número de átomos. Se tiver 7 ou mais, vai ser fixo. Por quê? O ponto de ebulição desse ácido fosfórico, você não sabe ele de cor. Eu vou colocar aqui para você, tá? Que o ponto de ebulição dele é cerca de 213 graus Celsius. Mas se eu não falar para você, você não sabe o ponto de ebulição dele. Mas você consegue saber se ele é fixo pelo número de átomos. Ok? E aí, os ácidos voláteis são aqueles que possuem ponto de ebulição abaixo de 100 graus Celsius. Tá? Então, possuem ponto
de ebulição abaixo de 100 graus Celsius. Ou ainda a gente pode falar que eles têm menos de 7 átomos em sua fórmula molecular. Então, são ácidos que possuem menos de 7 átomos em sua fórmula molecular. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, que é um ácido bem conhecido, que é o ácido clorídrico, tá? O HCl. O HCl, ele tem 2 átomos. Então, ele é um ácido volátil, tá? O ácido clorídrico, ele tem o ponto de ebulição ali por volta dos 85 graus Celsius. Ok? Beleza, pessoal? Beleza. Ficou mais fácil esse ano? O que é um ácido, o que é uma base, suas classificações? Sim. Prof, tipo, não ficou. Ó, agora, nem sei que horas são, deixa eu olhar aqui. Do ano passado que a gente tinha visto. Oi? Então, quando você estava falando, eu estava lembrando, porque ano passado a gente viu isso. Viu? Então, por isso que eu tô falando, esse ano ficou bem mais fácil, porque já é conteúdo de revisão. Né? Então não tá difícil. Eu acho essa matéria super legal, de ácidos, bases, óxidos e sais. Eu também eu acho adoro. legal, É a parte mas da ano química que eu passado- mais gosto de ensinar, é essa parte, as funções inorgânicas. Porque ela é bem tranquilinha. Ô, Lohana, eles estão com... Ah, só a apostila tá aí, Carlos, fácil de achar? Não? Carlos não trouxe. Então me empresta. Carlos, ele não traz material para a escola. Difícil, viu, gente? Esses meninos eles só estão vindo para a escola, viu? Mentira. É. Mentira. Ainda, eles têm coragem de me falar mentira ainda. Pessoal, vocês vão fazer para mim agora. Módulo 40 e o módulo 41, tá? Então, a gente vai ver lá os ácidos definição e os ácidos classificações. E aí, para a próxima aula, eu explico a nomenclatura desses ácidos, que daí segue um monte de regrinha de novo. Isso que é a parte chata. A parte chata é a nomenclatura que tem 1001 regras para seguir, que senão você erra. Realmente. A nomenclatura vocês precisam seguir mais regrinhas. Tem que lembrar como que usa aquela tabelinha dos cátions e também dos ânions, né? Então, quem não E também tem aquela transformação, né? Do ito. Do ito, que vai pro ito. Ito em Nossa. ato, oso em... Isso mesmo. Ito. É isso aí mesmo. Ô, prof, Oi. aí o resumo e esses 2 módulos de hoje é tarefa para aula que vem. Amanhã, no caso. Cabelos, unhas e hidratação. Eu já vou abrir na plataforma agora. E aí vocês vão postando conforme vocês vão fazendo. Colocando para mim até a sexta, né? Que amanhã acho que eu não tenho aula de química com vocês. Amanhã vocês têm prova de biologia, provavelmente vocês vão querer que eu fale da prova para vocês, né? Sim. Então daí não vai ser aula de Lógico. química. Aí a prova até sexta-feira estando na plataforma tá ok. Tudo bem. Tá bom? Beleza? Cabeleira, cabelos, unhas, Beleza, prof. hidratação. Eu já vou abrir lá o espacinho na plataforma, então. Tchau, tchau. Tudo bem, tchau. Tchau. Tchau.